Eu não sei nem por onde começar. E se eu realmente devo fazer isso. Vou falar bem baixinho para meu marido não achar que eu estou passando mal, porque ele está dormindo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Laila Rodrigues, eu sou mãe de primeira viagem e estou gestando Ravi. Estou com 22 semanas e 5 dias na data de hoje, 7 de agosto. Cada dia é uma vitória, uma comemoração, né, irmãs? As gestantes vão entender direitinho o que eu estou dizendo. Sou contadora, sou empresária, mas acima de tudo, e o que dá razão para tudo na minha vida é ser cristã. Aqui no meu canal eu falo sobre fé, paternidade, rotina, escolhas. Então, se você se identifica com esses assuntos, por favor, não deixe de se inscrever e curtir os vídeos para que ele seja recomendado também para outras pessoas que se interessem pelo mesmo assunto. Estou aqui com a minha bibliona, que parece mais as tábuas da lei. Ela é um guia para mim. E eu vou fazer uma oração. Lá vem ele já. Vou fazer uma oração e vou fazer uma consulta para o Senhor confirmar se é para fazer o que ele tem me incomodado essa madrugada para poder fazer. Nós já conversamos muito hoje, né, Senhor? O Senhor tem me ouvido agradecer, me ouvido pedir por todas as gestantes, me ouvindo entregar todas as coisas em tuas mãos. E hoje não foi normal, Senhor. Hoje eu sei que o incômodo que eu senti com esse despertamento foi algo diferente. E não tinha como eu realmente ficar ali sozinha, deitada, falando apenas contigo. Precisava levantar para poder me derramar de tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu estava pensando, de tudo que o Senhor colocou no meu coração. Me coloca numa posição de serva humilde, pecadora, falha, imperfeita, para entender, ó Deus, com a tua palavra, se eu realmente devo abrir esse vídeo e falar de ti, falar das minhas experiências, falar do que eu tenho passado com relação à gestação e à espiritualidade. Eu sei que o Senhor tem um grande propósito em tudo, que nada é por acaso. Glória a Jesus. Então eu te peço, Deus, confirma na tua palavra, Senhor, assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Hoje lhes... Eita, misericórdia. Gente, eu tô com sono, viu? Eu vou ler de novo. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Misericórdia. Glória a Deus por essa palavra tão direta, né? Amém, Senhor. Eu entendi perfeitamente. Eu abri aqui em Deuteronômio 11, 26. Não li todo o contexto, eu vim direto no versículo que eu realmente abri. Mas essa Bíblia ela é muito legal porque ela é bem grande, ela é bem robusta, só que ela tem uns estudos também, ela é muito completa. E aí eu vou deixar marcado aqui para eu poder ler com calma depois. Vamos lá para aquilo que o Senhor me incomodou para fazer. Juro, olha, tô com sono, entendeu? Ai, Deus, guia todas as coisas, Senhor, porque foi o Senhor que me levantou da cama, Deus. E que seja para a honra e glória do teu santo nome. Vamos lá. A gente estava morando em Barueri, no estado de São Paulo, na região de Alphaville. E nós voltamos para a nossa cidade, no interior da Bahia. Pouco antes de descobrir que eu estava grávida,
eu estava tendo uns despertares de madrugada. Eu não tenho certeza se eu já estava grávida, mas eu sei que foi antes de eu descobrir a gestação. Porque eu lembro que assim que eu descobri, eu pensei assim, isso era o Senhor já me preparando para os despertares da madrugada da gestação. Lembro que algumas vezes também eu cheguei até a sonhar coisas específicas com pessoas, então eu já estava começando a criar esse hábito de muitas vezes orar por essas pessoas ou orar por aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. Inclusive, quem me acompanhava no meu Instagram profissional, meu Instagram mais antigo, que é o Laila Barcelos, eu estava até postando também todos os dias um louvor, porque eu sou muito do louvor, esse é o meu chamado, jamais vou me calar. Eu sei que eu tenho um chamado na questão do louvor, e aí eu tava postando, né, todos os dias, porque eu já tava acordando com um louvor específico. E assim, quando o Senhor fala, quando o Senhor quer, a gente não pode pestanejar, a gente tem que fazer. E aí eu já tava tendo esses despertares de madrugada, então eu já tava tendo esse... Não era todos os dias como tá sendo agora na gestação, mas estava acontecendo com uma certa frequência que não era relativamente normal. Eu nunca fui uma pessoa de dormir muito. Com 15 anos eu já estava trabalhando pesado com contabilidade, que foi onde ali eu iniciei, né, a minha carreira. Logo no primeiro trimestre, eu dormi bastante. Meu Deus, muito obrigada. Eu aproveitei muito, gente. Assim que eu descobri, eu já estava me sentindo muito cansada e com sono. Então eu comecei a dormir uma carga horária que eu não estava habituada, assim, 8, 9, 10 horas de sono. Aquilo ali para mim era um evento. E eu sempre dormia, assim, uma média de 6, 7 horas e para mim estava excelente. E aí eu aproveitei, porque eu trabalho com contabilidade há muitos anos e tal. Então, eu realmente aproveitei para poder desacelerar e descansar. Então, o primeiro trimestre foi mais assim, nessa coisa. Aí eu acordava de madrugada para ir ao banheiro 1, 2 vezes, mas voltava para a cama dormindo sem nem perceber. No segundo trimestre foi onde, assim, que eu comecei a voltar à vida, comecei a realmente ter um pouquinho mais de energia ali, começar a entender as coisas. Eu continuei com o hábito de ir ao banheiro. Eu bebo muita água, sinto muita sede, principalmente à noite. E aí eu continuei, só que aí o meu sono foi ficando um pouco mais fragilizado. Eu comecei a sentir que em alguns momentos eu perdia o sono quando eu ia ao banheiro. E era sempre assim, quase 2 horas da manhã ou 3 e pouca da manhã. E nosso sono ele tem ciclos de 90 a 110 minutos, uma coisa assim. Então eu sei que eu tava e estou despertando justamente nos... Gente, a minha vizinha tá ligando no liquidificador. Já é 6 horas da manhã, né? Ah, tá, beleza. Glória a Deus, vamos voltar. Amém, irmãos? Eu já sabia que o meu sono estava fragilizado, que muitas vezes eu estava começando até perder o sono. Na minha última consulta pré-natal, eu já tinha passado para minha obstetra que eu estava assim com essa sensação de insônia, porque eu simplesmente levantava para ir ao banheiro e tinha dificuldade de dormir de novo. E às vezes começava a pensar em coisas, e louvores, e oração, e pai. Então eu estava com essa dificuldade de dormir. E o que eu estava fazendo de errado, né? Eu estava olhando as horas. Então isso estava me deixando ansiosa. Então esses despertares de para ir ao banheiro e esse comportamento de olhar as horas estava me prejudicando muito. E foi justamente num período que eu estava sentindo muita enxaqueca. Aí o que eu fiz? Eu comecei a me privar um pouco de água antes de dormir. Eu tinha o costume de beber pelo menos um gole antes de dormir. Eu super diminuí, porque se antes da gestação parecia que eu ia mais ao banheiro do que líquido que eu ingeria, com a gestação isso parece que é muito mais. Então, às vezes eu já cheguei a a levantar de poucos em poucos minutos para poder ir ao banheiro. Então, eu comecei a me privar um pouco de água. E aí, como eu não estava tendo nenhum comportamento de levantar e tal, eu também não estava olhando as horas e nem ficava tentando imaginar que horas eram. Então, depois que eu mudei esse comportamento, melhorou bastante assim a questão do meu sono e da dor de cabeça. E aí, quando foi hoje, eu realmente acordei extremamente incomodada. Fiz uma oração longa, tanto que quando eu olhei no relógio, era 4h16.
E eu pensei assim, eu acho que eu acordei umas 3 horas, porque eu tinha certeza ali que eu estava acordada já há um bom tempo, porque eu cantei vários louvores na minha cabeça. Eu orei por várias gestantes que eu sei que estão grávidas, e olha que são muitas. Inclusive, na oração, eu estava assim, Senhor, que o Senhor dê toda condição, meu Deus, que o Senhor dê sabedoria. Aquelas que também são mães de primeira viagem, eu sei como que é tudo novo, como que é isso, dá toda condição, Senhor. Aí lá na frente da oração, eu lembrava de outra gestante, eu falava, aí, tipo assim, sabe como que você tem que editar a lista? Aí o Senhor, Senhor, lembrei aqui, tem fulana também, oh meu Deus, inclui ela também, Senhor, oh misericórdia, quase esqueci dela. E aí eu estava super incomodada e ainda fiquei um tempo na cama, com a cabeça aqui no meu marido encostado, o pobrezinho tentando dormir e a grávida lá com insônia encostada aqui nele. E aí um travesseiro entre minha barriga e minha gatinha, que ela entra de madrugada e ela porque quer ficar deitada entre a minha barriga e o travesseiro. Aí ela tava ali quietinha comigo, o outro gato tava assim do lado da minha mesinha, aí tava assim, essa coisa toda na cama. E aí eu lá, aí eu tô, meu Deus do céu, sério, eu tenho que levantar isso. E aí eu fiquei incomodada. Eu falei, não, tá, beleza, Senhor. Então é pra isso, né? Então eu abri o canal também com esse intuito, assim, acima de todas as minhas habilidades, versões, formações, aquilo que dá razão realmente para tudo que eu tenho, para tudo que eu sou, para tudo que eu vivo, para tudo que eu passo, realmente é a minha fé e a minha base cristã, por mais imperfeita e falha que eu seja. Não sou crente de hoje. Claro que no meio do caminho, principalmente ali na minha juventude, nos 18 anos, eu me desviei dos caminhos, mas quando você conhece a verdade, ela te liberta, tem na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então, independente de todas escorregadas, todas as desviadas e todas as falhas, né, que a gente encontra ali, todas as lutas e tempestades no meio do caminho, a gente sempre dá um jeitinho de voltar, porque a nossa natureza realmente é de sermos falhos e pecadores. Mas eu sei que eu tenho um Pai misericordioso que me perdoa todos os dias, quer perdoar você também. Eu tive que começar a entender também, assim, um pouco mais por que eu estava acordando tanto nesses horários específicos. E realmente, quando eu parei, assim, para analisar, tem a ver com a questão do ciclo do sono, né, que realmente estava ali no momento em que o meu sono estava mais leve. E na gestação é fato, né, os hormônios estão todos trabalhando no modo gerar uma criança e com o aumento da progesterona. Então, muitas vezes eu acordava de madrugada com calor e meu marido com frio. Então, a progesterona ela acaba fazendo essa alteração na temperatura do corpo. E também eu sinto o Ravi mexendo quando eu tô acordada de madrugada, mas não é porque, assim, acordei no susto porque ele me deu um chutão, uma coisa assim, não é isso. Mas eu sei que os movimentos dele ali também de madrugada meio que são sinais, né, que estão sendo emitidos para o meu cerebrinho de mãe dar uma despertada. Então são várias coisinhas que vão juntando. Percebam que a ciência e a espiritualidade, elas não brigam, elas se complementam. É uma questão fisiológica, mas também é muito espiritual, gente. Eu não tenho como ficar na cama vivendo isso sozinha. E hoje o Senhor me despertou de uma forma absurda para poder falar sobre isso, para não guardar as experiências só para mim. 1º de setembro, agora, vai fazer 1 ano que eu perdi minha avó. Foi a minha primeira perda. Eu não tenho muita relação com os meus familiares por parte de pai. Eu já perdi minha avó também por parte de pai. Só que a minha avó materna, ela me criou até os 15 anos. Quando ela faleceu no ano passado, eu estava morando em Alphaville. E na madrugada em que ela estava falecendo, eu estava sonhando que eu estava amamentando uma menina. Olha que interessante como que Deus é perfeito. Eu estava muito assim, confortada pelo sonho que o Senhor tinha me dado. Então foi um negócio assim meio de passagem de geração, sabe? Eu senti muito isso. O início de um novo ciclo. Eu sei que ela partiu com o Senhor e isso também foi um conforto para mim. Então eu senti como se fosse assim uma passagem de geração. E agora na gestação eu tenho sonhado muito com ela.
não só com ela, mas muitos sonhos aleatórios, que às vezes eu fico assim, ai meu Deus, eu não vou ficar pensando para tentar entender, não, o Senhor vai me ajudando aí a decifrar, porque é muita informação para a cabeça da gestante. E eu tenho sonhado muito com ela. E não são coisas específicas, mas eu sonho com ela em vida, como se ela estivesse aqui, inclusive vivendo a gestação comigo. Por exemplo, recente agora mesmo, eu sonhei com ela acho que por uns 2 dias seguidos. Claro que depois esse sonho vai passando, mas vai ficando ali a essência, aquela memória ali, aquela sensação do sonho. Mas um exemplo mesmo foi que tem algumas situações que eu estou vivendo agora, mas que no sonho acontece na casa dela. Por exemplo, uma coleta de sangue, eu sonhei que foi lá que eles foram coletar, que eu estava lá na casa dela. E específico, assim, às vezes na mercearia que eles tinham, né, no caso, só meu avô que toma conta agora. Eu sonho muito coisas na sala dela. E por mais difícil que seja não ter ela aqui comigo em vida, o Senhor me conforta muito com essas experiências que eu tenho vivido, porque gestar o Ravi me aciona num papel de mãe, que automaticamente me traz as memórias afetivas. E como ela é a pessoa que me criou junto ali com a minha mãe até os 15 anos, é um presente isso, é o meu inconsciente, a minha alma ali, processando ali a saudade, a ausência, o desejo que ela tivesse vivendo isso comigo. Como seria se ela tivesse aqui? Apesar de que ela tem outros bisnetos, mas eu fui criada por ela, né? A gente tinha muito mais convívios, outros bisnetos estão longe, então como é que seria? Então, além disso, né, da questão da saudade, do desejo que ela tivesse aqui, é uma sensação de continuidade da família, né? Mesmo sabendo que é o início ali de um novo ciclo, de uma geração diferente, mas é a continuidade da família. Ainda tem as raízes, e Deus abençoe que tem as raízes fortes da minha avó, assim como minha mãe e eu herdamos. Eu passo muitas experiências e eu fico guardando pra mim. Eu guardo pra mim porque em algumas circunstâncias eu anoto, aí eu falo assim, depois eu vou explorar mais isso, vou abrir isso mais, vou fazer algum conteúdo e tal. E aí passa o tempo, acontece alguma coisa, os fatos da vida e isso vai se passando. E honestamente também a gente pensa muito num cenário ideal e perfeito e às vezes um momento perfeito. E o momento perfeito claramente quem conduz é Deus, porque eu tô aqui com o rosto do jeito que eu acordei, só passei uma água no rosto, escovei os dentes, nem tirei o óculos para poder colocar a lente, porque eu já tô com o olho ardendo de sono, né? Claro. Nem coloquei, não tô com a minha melhor luz. Eu até ia colocar uma luzinha aqui para poder focar bem esse rostinho de mãe cansada natural, que eu estou amando essa versão. Só que eu precisava de 3 pilhas 3A. E eu falei, gente, não é isso que o Senhor quer não. Ó, bora. Eu vou abrir só a câmera, vou abrir no negócio selfie aqui mesmo. E aí vou fazer aqui o que o Senhor está pedindo. Porque eu realmente ficava por muito tempo guardando, esperando o momento perfeito. E acabava passando e eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. E também não é esse o propósito que Ele tem para minha vida com a gestação e com esse canal que foi aberto. No intuito também de passar para vocês as minhas experiências e também compartilharmos sobre a vida, sobre escolhas. Eu vou deixar aqui embaixo também qual foi o versículo, qual foi a palavra que eu abri de confirmação dessa atitude que eu tive hoje de levantar lá da minha cama para poder abrir a câmera e falar coisas que o Senhor colocou no meu coração. Acordar cedo para mim, gente, sempre foi muito espiritual. Eu perdi isso totalmente em Alphaville. Eu tive uma vida muito diferente lá em Alphaville. Eu não conseguia ter rotina e isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu sempre gostei de acordar cedo. Depois que eu voltei para a Bahia, eu estava conseguindo ter essa rotina de acordar 4h30 da manhã, por escolha mesmo, por conhecer o meu organismo, por conhecer as minhas limitações neurológicas, então para mim era muito melhor. Só que aí veio a gestação e eu realmente não estava conseguindo, não tinha como. Então eu estava dormindo tipo 7 horas da noite e acordando no outro dia 8, 7 horas e acordando muito tarde. E às vezes não acordando tão tarde, mas ficando um pouco mais na cama. Então isso mudou um pouquinho no primeiro trimestre e agora no segundo trimestre eu realmente tido um pouco mais de dificuldade para dormir, estou com o sono mais fragilizado e vou aproveitando para poder
deixar o Senhor guiar todas as coisas. O título do capítulo, que está o versículo que eu li, é Exortação ao Amor e à Obediência. Aí tem um trechinho aqui, que é como se fosse um devocional, que a Joyce Meyer, ela faz esses comentários na Bíblia. Aí tá assim, aplicação para a vida. Há muitas coisas que podem se tornar deuses para nós e não devemos deixar que elas nos desviem. Até o ministério pode se tornar um Deus se deixarmos que ele passe a ser mais importante do que o próprio Deus. Nunca devemos nos esquecer de que é o Senhor quem coloca a visão do ministério em nosso coração. É Ele quem nos chama e nos dá o desejo de ministrar. Ele sempre deve ter o primeiro e o principal lugar em nossas vidas. Colocar as coisas com as quais Ele nos abençoa antes dele é uma ofensa para Deus. Não vamos experimentar as bênçãos que Deus deseja para nós se os nossos corações não estiverem retos diante dele. Às vezes, culpamos erroneamente o diabo pelas bênçãos que nos faltam. Pensamos que tudo estaria bem se o diabo simplesmente nos deixasse em paz. Peraí, meu amigo, minha vida. Isto não é verdade. Entendemos as coisas ao contrário. Se vivêssemos corretamente, a porta que dá acesso às nossas vidas estaria fechada para o diabo. Ele poderia nos perturbar, mas não teria nenhum poder real sobre nós, assim como não teve poder real sobre Jesus. Não permita que nada se interponha entre você e Deus. Coloque-o em primeiro lugar e você será abençoado. Isso aqui não é só pra mim, gente. Essa palavra aqui não é só pra mim. Essa experiência que eu tive hoje de levantar e gravar esse vídeo pra poder postar aqui publicamente na internet com toda a vulnerabilidade possível. Isso aqui não é só pra mim, não é sobre mim. É aquilo que o Senhor realmente quer que você saiba. Que Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Independente de qual fase você está passando, de qualquer luta, de qualquer tempestade, de qualquer adversidade que você esteja enfrentando, coloque Ele em primeiro lugar. Entregue tudo nas mãos dele. Inclusive, enquanto eu estava conversando com ele, eu pensei até em uma ideia de um outro vídeo. Eu falei, Deus, Senhor, vai dando freio, Senhor. Vai dando freio, Senhor, nessas ideias da tua serva, Senhor. Eu sei que o Senhor quer fazer, eu vou fazer, meu Deus, mas vamos com calma, Deus, vamos com calma. Que é sobre orações versus realizações. Eu já até anotei para eu poder fazer depois. E pedindo a ele para me dar a inspiração, para eu não esquecer aquilo ali que eu estava sentindo já, para poder falar sobre isso. Mas isso vai fluir, porque tudo que você coloca o Senhor em primeiro lugar vai dar certo. Mesmo que não seja no seu tempo ou da forma que você deseja, que você espera, e todas as vezes é muito melhor do que você espera. Nós que somos muito ansiosos para poder não ter a paciência ali de esperar e de realmente ali acontecer. Mas colocando ele em primeiro lugar, você pode ter certeza que a vitória é garantida. Essas coisas que o Senhor me incomodou aqui para poder falar para vocês. Eu espero que você coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e deixe Ele conduzir todas as coisas. Eu peço que Ele abençoe a sua vida, se esse vídeo chegou até você. E peço que você se inscreva no canal, curta também, para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas que também precisam ouvir alguma coisa que o Senhor pediu que eu falasse. Essa parte do vídeo vai parecer estranha, mas é porque eu estou gravando ela depois de já ter encerrado o vídeo. Depois que eu encerrei o vídeo, fechei tudo, guardei o microfone, tirei roupão, eu sentei aqui para me aprofundar um pouco mais nessa palavra que eu abri de confirmação antes de começar o vídeo para vocês. E é porque assim, eu abri o versículo 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. E aí eu voltei no começo do capítulo. Eu até li para vocês aqui uma partezinha da aplicação para a vida do começo do próprio versículo. Que para mim ele vai estar ditando aqui o restante. Só que aí depois na outra página, realmente tem uma parte bem maior, que de fato é como se fosse um devocionalzinho, porque é quase uma página inteira. E aí, nessa parte, tem uma confirmação de algo que eu falei no decorrer do vídeo, só que eu não vi isso aqui. Como que Deus é um Deus de detalhes, né? De coisinhas tão miudinhas, que parecem coincidências, mas realmente é Ele fazendo tudo. Nessa parte fala assim, do devocional. Na verdade, eu vou virar a câmera para vocês verem aqui na minha Bíblia como que está. E eu só queria dizer isso, só para complementar aquelas. Lembrei de tal coisa. Não, eu vou falar. Eu convido você a se aprofundar nessa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor tem uma bênção muito especial para você. Então, aqui, esse foi o versículo que eu abri de confirmação. E aqui é o começo, né, do capítulo. Esse aqui foi o que eu li para vocês. E aí eu parei aqui pra poder começar a me aprofundar. E aí eu vi aqui essa parte, ó.
e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que foi justamente algo que eu citei no decorrer do vídeo e eu não tinha visto, porque eu comecei a ler agora. Te agradecer também por ter ficado aqui comigo até o final, e eu desejo do fundo do coração que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam com vocês. Um beijo, até mais!